Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia! Que bom, estamos aqui 2 de julho, começando mais um dia louvando, agradecendo, bendizendo ao Senhor por todas as graças, por todas as bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida. Eu quero inclusive hoje mandar um abraço muito especial para os meus irmãos e minhas irmãs da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Mandar um abraço para as irmãs, mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão, o padre Jorge Fontes, uma pessoa que eu tenho um amor muito grande, que na minha jornada de fé, na minha caminhada, me ajudou, me ajuda e ainda vai continuar me ajudando muito. Um abraço afetuoso ao meu irmão aí, meu amigo, o padre Jorge Fontes. E um carinho muito especial aí por todas as comunidades, né? Toda essa paróquia que tem tantos irmãos e irmãs amados e queridos. Vamos para o evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui a gente está dentro de um evangelho, né? Jesus atravessa o mar e ele chega na região dos Gadarenos, onde encontra ali 2 possuídos, 2 homens, 2 pessoas, 2 seres humanos, filhos, criaturas de Deus, mas que estavam possuídos, estavam presos, estavam vivendo uma vida que não era a vida deles, que não era o propósito deles. Eles tinham sido dominados por uma força negativa que tiraram do propósito, tiraram-o do caminho. E Jesus é aquele que vem para libertar. Jesus é aquele que vem para encontrar esses homens perdidos, presos, aprisionados, possuídos, que estão levando uma vida totalmente distante do amor, desregrada, atormentando o outro, sendo violento com os outros. No versículo 28 diz que ninguém podia passar por aquele caminho porque eles eram tão violentos. Eles eram tão violentos, ou seja, eles perderam a identidade de filhos de Deus. Eles estavam possuídos por uma outra entidade. Ao invés de estar imbuídos
do Espírito Santo, eles estavam possuídos pelo o demônio que é colocado aqui. E Jesus, ele vem para salvar. Jesus, ele vem para curar. Jesus, ele vem para libertar. E Jesus vai lá e liberta. Liberta aqueles 2 filhos, aqueles 2 homens que estavam ali. E no diálogo, né, que logo aqueles espíritos maus, eles identificam por que veio agora nos atormentar antes do tempo. Eles já reconheceram Jesus como Filho de Deus. É engraçado isso, né? Às vezes nós seres humanos somos tão difíceis de reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas o demônio, ele reconheceu tão fácil. E quando eles percebem que Jesus veio ali para libertar aquele homem, eles fazem uma proposta para Jesus mandá-los para aquela manada de porcos. E Jesus manda para a manada de porcos. E aqueles porcos saem morro abaixo e se precipitam no mar e matam, morrem, né, todos aqueles porcos. Os cuidadores de porcos, eles vão para a cidade, conta tudo o que aconteceu. E a gente vê que aquela cidade, aquelas pessoas, parece até com a gente nos dias atuais. A gente está olhando tanto o valor das coisas que percebemos o valor das pessoas. Aquela cidade, aquela população, ela fica chateada com Jesus, ela se revolta com Jesus. Porque ao invés de elas olharem 2 homens que estavam presos e agora foram libertos, elas olharam os porcos que morreram. E infelizmente, a nossa sociedade hoje vive esse mundo onde acaba dando mais valor para as coisas materiais do que para as pessoas, do que para o ser humano. Parece que a roupa é mais importante do que o corpo. Parece que o status, o celular, o carro, a casa, a televisão, o sofá, a geladeira, o computador, parece que essas coisas materiais, elas têm mais valor do que a vida, do que uma pessoa, do que uma criança, do que um idoso. E tá tudo errado. Não é desse jeito. Não pode ser desse jeito. Mas o espírito desse mundo, ele tenta possuir as pessoas para justamente ela dar mais valor para as coisas do que para as pessoas. E todas aquelas pessoas que estão se deixando ser possuída, ser levada por esse espírito mau, elas vão estar sempre protegendo as coisas em detrimento das pessoas. Quando a gente vê um caso de uma herança, né? Irmãos brigam por uma herança. Marido e mulher brigam por causa de dinheiro. Será que essas pessoas, será que nós, quando estamos brigando por causa de um dinheiro, por causa de uma herança, por causa de um bem material, não estamos trocando as pessoas pelas coisas? Não estamos trocando uma relação afetiva e afetuosa com os irmãos por dinheiro, por uma casa, por um terreno? Será que aqueles casais que estão brigando por dinheiro, será que eles não estão trocando o amor por bens materiais? E aqui a minha fala, ela não é para julgar. Quem sou eu para julgar? Essa fala é para nos ajudar nesse processo de conversão diária. Eu e você, nós estamos nos convertendo a cada dia. E nós devemos sempre pedir que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo, para não deixar nenhuma brecha, nenhum espaço para algum espírito que não seja o Espírito Santo. Você já deve ter ouvido aquela história, né? Cabeça vazia é oficina do
Cabeça vazia, coração vazio é oficina do diabo. Que o nosso coração, que a nossa cabeça não seja vazia. Pelo contrário, seja cheia, plena, repleta do Espírito Santo de Deus. É isso que eu desejo para você, meu irmão. É isso que eu desejo para você, minha irmã. Começando esse dia, começando esse mês, que nós possamos pedir a ação, a presença do Espírito Santo para nos encher com a sua graça, nos encher com o seu amor e que a gente valorize sempre mais as pessoas do que as coisas. Que a gente valorize muito mais a minha esposa, o meu esposo, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, meu colega de trabalho, meu irmão da igreja, do que bens materiais, porque tudo isso passa. Que nós possamos usar dos bens que passam para conquistar os bens que não passam. Que o Espírito Santo nos encha, nos preencha e não deixe nenhum espaço vazio. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.